Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, essa semana nós vamos trabalhar um pouco, conversar um pouco sobre, sobre a cultura americana, a cultura inglesa. Então, como vocês já devem ter ouvido falar, já devem até ter participado, às vezes, na escola ou em algum outro lugar, no final do mês, no dia 31 de outubro, a gente comemora o Dia das Bruxas, né? Em inglês, a gente chama de Halloween. Então, esse é uma comemoração bem importante lá nos Estados Unidos. Não é que seja importante, ela é bem. Muitas pessoas participam, comemoram esse dia, né? É um dia de diversão, um dia de festa para eles. Então, quando a gente estuda inglês, né, também é bom a gente conhecer um pouco da cultura, das tradições deles. Então, para a gente aqui no Brasil, não é tão falado assim. Vocês provavelmente ouvem falar na escola, durante as aulas de inglês ou coisas assim, e cada dia está se espalhando, cada vez está se espalhando mais, né? Mas em alguns lugares isso é uma tradição tão forte que todos os anos todas as pessoas comemoram, enfeitam as casas, esperam as pessoas que vão passar pedindo doces ou travessuras, né? Em inglês, trick or treat, que é o nome dessa brincadeira, digamos assim, que é feita durante o Halloween. Então, sair nas casas pedindo doces ou travessuras. Eu vou mostrar um videozinho para vocês contando um pouquinho sobre o que é o Halloween, de onde surgiu ele. Então, prestem atenção ali. Aí depois a gente conversa mais um pouquinho sobre. Vamos lá. Eu só confirmo se vocês estão ouvindo daí para mim. Sim. Ok. Oi, pessoal. Hoje teremos uma lição cultural sobre um dos feriados mais populares dos Estados Unidos. Iremos falar um pouco sobre a história do Halloween, do início até os dias de hoje. Como muitos outros feriados, o Halloween evoluiu e mudou ao longo da história. Mais de 2000 anos atrás, as pessoas que viveram no que é hoje conhecido por Irlanda, o Reino Unido e as partes do norte da França eram chamados de celtas. Na cultura dos celtas, o dia 1º de novembro era o dia que era celebrado o Ano Novo. Eles acreditavam na época que a noite antes do Ano Novo, no caso dia 31 de outubro, era o momento em que os vivos e os mortos se reuniriam. Depois da invasão romana, os rituais cristãos substituíram os rituais celtas. Para os cristãos, o primeiro dia de novembro era o dia de Todos os Santos. Foi dado o nome de All Hallows Day. A noite de 31 de outubro era chamado de All Hallows Eve, que consequentemente o nome foi mudado para Halloween, que hoje em dia significa o Dia das Bruxas. Como os celtas, os europeus daquela época também acreditavam que os espíritos dos mortos visitariam a Terra no Dia das Bruxas. Eles temiam que os maus espíritos poderiam causar problemas ou prejudicá-los. Então, na noite de Halloween, as pessoas usavam trajes que pareciam fantasmas ou outras criaturas do mal. Eles pensavam que, se vestindo assim, os espíritos iriam achar que eles estavam mortos também e não iriam prejudicá-los. No século XIX, os imigrantes irlandeses trouxeram seus trajes de Halloween para os Estados Unidos. Hoje em dia, o Halloween não é considerado um feriado religioso, mas sim um dia de diversão para todos. Crianças se fantasiam com trajes assustadores ou divertidos como as pessoas faziam há 1000 anos atrás. Mas em vez de se preocuparem com os maus espíritos, elas vão de casa em casa batendo nas portas e dizendo: doce ou travessuras? Os donos das casas dão doces e às vezes fazem algumas travessuras para assustar e animar as crianças. Hoje em dia, o Halloween é um dos maiores feriados nos Estados Unidos.
As cores do Dia das Bruxas são laranja e preto. Elas representam a colheita, a cor laranja, e a morte, a cor preta. Muitas pessoas decoram suas casas para o Halloween com várias coisas assustadoras e engraçadas, e também com várias abóboras que são cortadas e iluminadas com uma vela dentro, para mostrar o desenho que foi cortado. Esses são chamados de Jack-o'-lantern. Espero que você tenha gostado dessa versão rápida sobre a história do Halloween. Aproveite que já estamos no clima de Halloween e assista os nossos vídeos com vocabulário, frases e conversações sobre essa época do ano tão divertida. Happy Halloween, everyone! Bye, bye! Então, ali vocês viram um pouquinho, né, sobre o que é, de onde surgiu o Halloween, né? Hoje em dia, como eles falaram ali, já não são mais fantasias só assustadoras, né? Porque a tradição ficou, mas o significado vai mudando ao longo do tempo. Então, além de fantasias assustadoras, tem fantasias bem divertidas, né? É um dia realmente de diversão. Então, e ao contrário do que ele falou ali no vídeo, geralmente quem faz as travessuras é os adolescentes, crianças, as pessoas que estão passando pedindo doces ou travessuras, e se não ganhar o doce, né, faz uma travessura. Então, quando a gente fala de Halloween, a gente pensa geralmente em algumas coisas, em alguns símbolos, né, que são considerados símbolos dessa data. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, e que vocês acompanhem comigo, algumas palavras que eu separei para a gente ver sobre o Halloween, tá? Que são alguns dos símbolos dessa data. Deixa eu ver se um pouquinho. Então, o primeiro, vocês podem repetir comigo depois que eu falar a palavra, para a gente ver como é a pronúncia, tá? Então, a primeira delas é bat. Bat, né? Bat, então, ali como tem o símbolozinho, são os morcegos. Por que o morcego é um dos símbolos? Porque ele é um animal de hábitos noturnos, é a mesma coisa que a coruja. Então, geralmente é um animal mais assustador, e aí tem a tradição, a lenda de que os morcegos se transformam em vampiros, né? Os vampiros se transformam em morcegos. Ok? Então, esse é o bat. Aí nós temos o black cat. Então, o black cat são os gatos pretos. Os antigos celtas acreditavam que eles tinham poderes mágicos. E também o black cat é conhecido como um animal de estimação das bruxas, né, das witches. Então, as pessoas falam que o Black Cat pode trazer mais má sorte, né, para as pessoas. Black. Aí nós temos o Ghost. Ghost são fantasmas, né? São os fantasmas. Então, eles acreditavam que os fantasmas voltavam naquele dia, no dia 31 de outubro, que os espíritos das pessoas mortas voltavam, e aí era por isso que eles se fantasiavam, né, para espantar esses ghosts, esses fantasmas. O graveyard, ou também cemetery, né? Graveyard. É um cemitério, né? Que medo. Aqui nós temos o Jack-o'-lantern, né? Então, essa é uma das histórias relacionadas ao Halloween. Não vou contar agora o que é, mas, enfim, o Jack era um homem, e aí
ele está relacionado com essa lanterna de abóbora. Eu escrevi ali embaixo pumpkin, que é a abóbora, né? Então, nessa época do ano, encontra-se muitas plantações de abóbora nos Estados Unidos, principalmente, e essas pumpkins se transformam em lanternas, né? E aí elas ganham o nome de Jack-o'-lantern. Então, quando é feito esse desenho na abóbora e colocado uma luz dentro, uma vela dentro, né, para iluminar, ela ganha esse nome, ok? Feito com uma pumpkin. Aí nós temos os monsters, né? Um monster ali. Monster. Esse vai muito da imaginação de cada um, do que é um monstro para cada um. Não é nada. Aí nós temos o skeleton, que é o esqueleto, né? Então, o skeleton relacionado as pessoas mortas queriam voltar, né? Temos a spider, as aranhas também costumamos ver muito elas em ilustrações, desenhos, coisas do Halloween. Spider. O vampire, né? Que é o vampiro, também relacionado lá com o morcego, com o bat. E, por último, nós temos a witch, que é a bruxa, né? As bruxas. Então, vamos lá de novo no começo, para vocês repetirem comigo. Vai lá. Bat. Não estou ouvindo vocês, mas acho que vocês estão repetindo aí, né? Black cat. Eles estão repetindo aqui, tá, Viri? Tá bom. Antes eu estava ouvindo, agora não mais. Ghost. Graveyard. Jack-o'-lantern. Pumpkin. Monster. Skeleton. Spider. Vampire. Witch. Ok? Então, essas eram as palavras que eu vou pedir depois para vocês registrarem lá no caderno de vocês. Não coloquei a palavra em português, mas tem o desenho ali para vocês olharem e escreverem o que elas significam, tá? Então, lá na atividade dessa semana, vocês vão encontrar essas palavras lá, né? Além de algumas outras que tem lá, que ali eram apenas os símbolos. Aí lá na atividade tem algumas outras palavras que são palavras com outras coisas relacionadas ao Halloween, ao assustador, mas que não são necessariamente os símbolos. Então, vocês vão registrar lá, e a atividade, eu já vou mostrar para vocês aqui, é um caça-palavras, eu pedi para imprimir ela, então vocês vão pegar a atividade lá na escola, aproveita que já tem outra atividade ali de geografia para pegar, né, já pega essa também, e aí vocês podem colar lá no caderno, né, recortar e colar lá no caderno a origem, né, ali do Halloween, do Dia das Bruxas, que tem um textinho ali resumindo o que é, tá? Então, vocês vão colar lá o que significa, e aí vocês vão copiar aquelas palavras lá dos slides ali, que a gente viu agora, junto com a tradução dela, o que ela significa, tá? Então, olha pelo desenho, ou então pelo vídeo da nossa aula, ok? E aí, nós temos algumas palavras aqui para vocês encontrarem, tá? Sempre peço bastante atenção na hora de fazer caça-palavras. Eles são bem legais porque vocês conseguem observar bem a escrita da palavra, mas tem que prestar muita atenção para a gente não deixar nenhuma letra fora,
tá? Como são bastante palavras, eu acredito que não tem muitas pegadinhas ali, palavras que escritas erradas, tá? Então, tem todas as palavras que a gente viu ali, mais algumas. Alguma pergunta sobre o Halloween? Alguma coisa que vocês gostariam de saber? Não? Sobre atividade também, tranquilo, né? Só encontrar ali. Ok? Era isso, então.